Sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos no primeiro instante, a nossa prece de abertura. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Esse vídeo nós estamos fazendo atendendo a um pedido de um de nossos seguidores, que, à medida que nós falamos de Calundu, em nosso vídeo 233, que deixamos aqui embaixo, o link na descrição, nós nos comprometemos em falar também sobre Cabula, outro processo religioso muito interessante que surgiu no Brasil e que teve naturalmente o seu apogeu. Como sempre, também não nos baseamos em qualquer livro. Nós estamos nos baseando hoje para trazer o melhor conteúdo possível nas obras de Diamantino Trindade, em seu História da Umbanda no Brasil, em sua página 69. E também o Dicionário de Cultos Afro-Brasileiros de Olga Godoy Cacciatore, entre outros autores, inclusive teses de faculdade, que são muito importantes para trazer um conteúdo o mais próximo possível ao documental. É uma religião, é considerado religião, já a Cabula, afro-capixaba, ou seja, o seu grande foco foi no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo aqui no Brasil. E que ela é derivada dos calundus baianos. E também, como o próprio Diamantino Trindade nos explica, ela teve seu apogeu, que foi em torno de 1888, que é a data, o ano da Lei Áurea, da lei da libertação dos escravos, melhor dizendo, da abolição da escravatura no Brasil. Esse foi o seu grande apogeu no Brasil. E vimos também que o Calundu, ele era unicamente africano, o Calundu, de origem banto. Já Cabula começa a desenhar os primeiros sinais do surgimento da Umbanda. A Cabula já é sincrética, já começa a se sincretizar com os cultos católicos e até ameríndios. A Cabula também teve sua documentação importante. Trata-se da carta do bispo Dom João Batista Correia Neri. É uma carta de 1898. É uma carta que, inclusive, se encontra registrada também na Torre do Tombo, em Portugal. Descreve bem os detalhes da Cabula, como é que ela era feita. Porque esse bispo teve por incumbência entrar no interior, fazer uma vistoria, vamos dizer, e ele encontrou 3 focos de Cabula funcionando. E ele descreve em detalhes o que ele viu. Então são documentos oficiais importantes que podem atestar o que realmente a coisa era. Também eu recomendo para vocês esses outros movimentos que já estavam surgindo. Nós falamos também já no nosso vídeo 191 de Santidade, de Antônio de Jaguaripe, o famoso Antônio Tamandaré, que até hoje é muito considerado pelos povos tupinambás aqui no Brasil, que foi o princípio da primeira religião ou culto, culto sincrético, no caso, sincretizado a cultura ameríndia, né, com a cultura europeia, com o catolicismo. E é interessante que você também dê uma olhada, e eu vou deixar todos esses links aqui para você. Nós também temos que entender, nessa data de 1898, onde o bispo teria feito essa carta tão importante, quase coincide com a aparição, vamos dizer assim, com a publicação do Livro dos Espíritos na França, que é 18 de abril de 1857.
O Livro dos Espíritos, assim que foi publicado na França, logo em seguida chegou ao Brasil e começou a ser adotado por muitas pessoas. Então, nós podemos afirmar que a cabula sofreu influência espírita, sofreu influência católica e sofreu influência banto, africana, junto dela. Ou seja, já tem as bases primárias do nascimento da Umbanda, do surgimento da Umbanda. E que também nós deixamos bem claro, sempre, a Umbanda não surgiu do nada. A Umbanda vem de um longo processo de gestação espiritual, eu posso dizer, pela influência da espiritualidade superior, preparando a população, o povo, para a chegada dessa nova religião, e também pela miscigenação que se fazia necessária no Brasil, pela presença de povos tão diferentes vivendo no mesmo espaço e que precisava ser encontrada uma linguagem comum, um denominador comum que pudesse ser entendido por todas as raças aqui no Brasil. Então a cabula foi, vamos dizer assim, o finalzinho, bem o finalzinho de todo esse processo antes do aparecimento da Umbanda. E por causa disso ela já traz em si muito dos componentes da Umbanda que você vai reconhecer. Nós podemos dizer, isso todos falam a mesma coisa, que a cabula hoje se encontra extinta. Fala-se que haveria alguns focos de cabula ainda funcionando em Santa Catarina. Isso se vê em alguns trabalhos de conclusão. Alguns historiadores, alguns estudiosos falando. Mas nós podemos dizer hoje com certeza que a cabula se extinguiu no Brasil. Nós precisamos entender também como é que era esse culto, essa religião, que já tem um templo, vamos dizer assim, já tem um grupo de seguidores e ela já tem toda aquela presença de rituais que caracteriza uma religião. A semelhança do Calundu, a cabula também fazia suas sessões, os seus encontros espirituais nas matas. Eventualmente, algum culto aqui, lá ou acolá era feito dentro de uma casa, de um galpão, de algum lugar assim. Mas ela era frequentemente encontrada em meio à mata. Os cabulistas eram seus médiuns, eram chamados também de camanás, eram homens, nesse caso. As mulheres são as mucambas, são as mulheres, que faziam sessões, que eram chamadas de mesas. Talvez esse termo mesa tenha algum tipo de influência espírita, mas na verdade mesa aqui significa altar. Então vejam bem, quando falamos de mesa na cabula, estamos nos referindo a altar. Era em meio às matas, e o templo é chamado de camucite, era chamado. E curiosamente, todos eles já usam roupas brancas. Roupas, calças e camisas brancas com lenços amarrados à cabeça. Vejam só, olha as nossas semelhanças. Vocês vão encontrar muitas palavras, muitos termos também usados na nossa Umbanda. Na cabula já tinha, como nós falamos, o sincretismo católico, com imagens de santos católicos atreladas a orixás. Uma coisa também importante, a cabula era um culto altamente secreto. Tanto os cabulistas ou as mucambas que participassem, se falassem, enfim, poderia ser punido com a morte. Era feito esse tipo de acordo entre eles. Vejam bem como era a coisa. Nela, na cabula, baixava os quimbulas, que, traduzindo-se para a linguagem banto, kikongo ou kibundo, significa segredo. Eram invocados espíritos considerados assustadores. Os espíritos, nós temos que lembrar que sempre os espíritos
que chegam nos cultos Congo, né, de origem Congo-Angola, são sempre assustadores, são sempre temíveis. Nós poderíamos traduzir de alguma maneira a Exu. Eles não compreendiam, né, a essência de Exu naquela época. E então podemos dizer que eles se assustavam com aquelas formas espirituais, aquelas chegadas desses espíritos, e que eram assustadores para eles. Também recebiam, incorporavam os santé. Os santé são os espíritos ligados à natureza, e que para incorporar esses espíritos, os santé, era necessário uma série de penitências, de cuidados materiais e espirituais para a chegada desses espíritos. Já são espíritos de alta evolução. Eles são liderados por uma entidade, esses santés, chamados Tata ou Tatá, que seria o guia-chefe, vamos dizer, de sua coroa espiritual, porque todos os cabulistas incorporavam o santé e também tinha o santé do chefe espiritual, do dirigente espiritual ali daquele grupo. Nós vamos ver que Tata é um termo bem comum, especialmente no Molocô, em alguns cultos Angola, com seus inquices, que é um cargo, né, dentro do candomblé, que é o chefe, né, que é o dirigente máximo, que é o grande sacerdote. Tata, ou no caso Tá, a palavra Tá significa aquele que vai na frente, aquele que lidera, aquele que comanda. E nós vamos encontrar muitos termos até hoje, como Tata Caveira, próprio desses cultos cabulistas que vieram dessa época, palavra muito próxima a esses cultos cabulistas, que seria o chefe dos caveiras, das entidades caveiras dentro da quimbanda. Aliás, o que é, como nós já falamos, enfim, é comum, todos dizem a mesma coisa, a cabula é mãe e pai diretos da macumba, e não exatamente da Umbanda, mas da macumba, por causa justamente da presença dos quimbulas, desse tipo de espírito que praticamente comandava os trabalhos ali. Na mata habitam os bacuros ou baculos, que são os antepassados, que lembra muito as divindades inquices que nós encontramos, que são os orixás iorubás, a semelhança dos orixás iorubás, no culto Angola. Então, os bacuros seriam esse tipo de espírito. Essas mesas, esses agrupamentos, essas sessões em meio à mata, eram dirigidos pelo Embanda, dirigente sempre masculino que dirigia esses trabalhos, dirigente espiritual desses trabalhos. Aí você vai dizer assim, olha, veja só, Embanda, tá aí o nome, a origem da palavra Umbanda. Não. Na língua quibundo, na língua banto, há muitas palavras parecidas, com significados diferentes. Sempre quando você usa o termo, o final banda, significa norma, preceito. Então, o Embanda seria aquele que conduz naquele grupo as normas e os preceitos. Você vai encontrar, por exemplo, Embanda, Umbanda, Quimbanda e diversas palavras, todas que têm essa terminação e que não são exatamente a origem da palavra Umbanda. Umbanda, nós sabemos, é a arte de curar ou magia, porque era simplesmente, como bem falou Leonardo Cunha, na verdade era o benzimento, significa quase que benzimento, todo o aparato, os trabalhos feitos para curar uma pessoa, mas não necessariamente é uma religião, muito menos um sacerdote. Ok? Vamos seguir à frente. Esse Embanda, que, como falamos, vem da palavra preceito, ordem ou norma, era já secundado, auxiliado pelo Cambone. Aí sim, o Cambone vem da palavra Camona, que pode ser filho ou menina, ou Cambondu,
que é amigo ou confidente. Tanto um termo quanto o outro lembra exatamente o que faz um cambono, que é um auxiliar, aquele que auxilia diretamente, aquele que entrega materiais, prepara coisas para que o embanda, incorporado com seu tata, poderia trabalhar dentro dos cultos cabula. Muito desses rituais da mesa que eles faziam, em alguns momentos, se assemelhavam ao que fazemos na Umbanda. Vejam só, um deles, eles já usavam marafo, que é a cachaça, eles usavam pó de pemba, eles já usavam tudo praticamente que nós fazíamos e nós usamos. Para o início das sessões, por exemplo, eles pegavam pó de pemba, que todo mundo sabe o que é, e jogava para cima aquele pó. Aquele pó purificador abria, vamos dizer assim, energeticamente, magisticamente ali um espaço para a entrada das entidades. E não era só os tatas que vinham, ou os santéis, eventualmente, já chegavam pretos velhos. Sim, já começava a chegar os primeiros pretos velhos que vinham já bem na forma deles, com os joelhos flexionados, quase curvados, já chegavam com aquele arquétipo típico de preto velho que nós encontramos na Umbanda. Então, nós podemos dizer com certeza que a cabula deu origem ao catimbó Jurema. A cabula deu origem às macumbas que nós conhecemos. E também ela traz muitos elementos para o omolocô, como nós podemos ver. E também nós devemos, na Umbanda, a cabula, a linha de almas que já estava chegando ali. Linha de almas, pretos velhos, que já estavam chegando na cabula e que nós herdamos. Nós podemos também afirmar que a urbanização, infelizmente, a urbanização acabou com as matas. Acabando com as matas, praticamente acabou com a cabula. E a própria macumba engoliu o culto da cabula aos poucos. Então, na verdade, a cabula se transmutou, mudou, não exatamente desapareceu, mas deu origem a muitas coisas. E se nós podemos afirmar alguma coisa, agradecemos muito a cabula, que também já trouxe muitos elementos para dentro da nossa Umbanda. Essa Umbanda de caboclo, preto velho, crianças e atualmente permitindo, vejam só, a presença de Exus, espíritos típicos quimbandeiros, para que façam a caridade dentro dos nossos terreiros. Então, gente, eu agradeço muito a presença de hoje. Infelizmente, o tempo passa voando. É muito difícil concentrar um assunto tão longo em tão curto espaço. Mas nós vamos deixar agora um dos minutos mais esperados por todos, que é o nosso Minuto Mandinga, que nós trazemos sempre o fundamento das folhas, o nosso principal axé. Sejam bem-vindos e até semana que vem.